Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo pautado, baseado nos princípios da Palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós suplicamos a Ti a Tua bênção, para que o Senhor nos dê entendimento através desse estudo, para podermos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós Te suplicamos a Tua bênção e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então vamos a mais um estudo. Hoje, o nosso estudo, o tema é lealdade e fidelidade é uma escolha. Lealdade e fidelidade é uma escolha. Todo o nosso comportamento, reações, escolhas e decisões estão sempre e diretamente ligados com aquilo que mais valorizamos, respeitamos e honramos, porque é o que mais nos atrai e gostamos. Será que nós estamos entendendo isso? Então, todo o nosso comportamento, reações, escolhas e decisões estão sempre diretamente ligados com aquilo que mais valorizamos, respeitamos e honramos, porque é o que mais nos atrai e gostamos. Eu sempre digo que o que mais ocupa a nossa mente, isso é o que nos controla, nos domina. Sobre os nossos pensamentos e comportamentos, nós vamos dar uma olhada em alguns conselhos que o apóstolo Paulo deu aos Colossenses e aos Filipenses. Por exemplo, lá na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, de 1 a 3, essas são cartas de conselhos pastorais. Então preste atenção, Colossenses capítulo 3, de 1 a 3, ele fala assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, se eu digo que eu tenho Deus, que eu tenho Jesus, que eu já estou ressuscitado com Ele, eu preciso estar com o meu pensamento voltado para as coisas lá do alto, para aquilo que vem de Deus, e não para as coisas apenas terrenas, que às vezes nos corrompem. E ele falando aos Filipenses, no capítulo 4, versículos de 8 a 9, ele fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, a vossa mente. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, o Deus da paz será convosco. Mas vamos pensar nas coisas lá do alto. Vamos ter pensamentos bons, aquilo que edifica, aquilo que é bom. Vamos exercitar a nossa mente, o nosso pensamento, as nossas emoções com aquilo que é bom, com aquilo que edifica. Qualquer assunto que não edifica, não vale a pena falar. Não vale a pena comentar, não vale a pena render assuntos. Se alguma coisa não vai trazer edificação, evite isso. Principalmente se vai trazer dúvida, confusão, perturbação e principalmente difamação. Nós precisamos estar com a nossa mente voltada para as coisas de Deus, se é que realmente nós temos Deus na nossa vida. A lealdade e a fidelidade é uma questão de índole, de caráter. É o resultado da nossa formação, da nossa base, do nosso alicerce, que nos conduz a escolhas e preferências. A lealdade e a fidelidade, ou a falta de lealdade e de fidelidade,
para com o próximo é um reflexo automático do interior de cada um de nós, de cada pessoa. Quando não somos leais e fiéis a nós mesmos, com certeza não seremos também fiéis e nem leais para com o nosso próximo. Fazemos com o próximo o que fazemos conosco mesmo. É isso que nós fazemos. Se nós não amamos a nós mesmos, nós não vamos amar ao próximo. Se nós não cuidamos de nós mesmos, nós não vamos cuidar do próximo. Se nós não respeitamos a nós mesmos, nós não vamos respeitar o próximo. E assim segue na vida. Por isso que Jesus, falando com os fariseus um dia, que perguntaram para ele qual é o maior mandamento, lá em Mateus capítulo 23, versículos 37 a 40, está escrito assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Porque se eu não amo a mim mesmo, não amarei o próximo. Se eu coloco a minha própria vida em risco, com certeza eu vou colocar a vida do meu próximo em risco também. Quantas vezes as pessoas conseguem levar pessoas para um problema juntamente com elas? Elas colocam a sua própria vida em risco e sempre carregam um com ele para colocá-lo em risco também. A lealdade e a fidelidade é uma escolha que fazemos. Nós decidimos e escolhemos se seremos leais ou não, se seremos fiéis ou não. Isso é uma escolha que nós fazemos. Lá em Deuteronômio, no capítulo 30, quando Deus tinha tirado o povo de Israel, o povo hebreu do Egito, estava levando para a terra prometida, eles estavam com péssimos hábitos, péssimos costumes, com uma carga muito grande de coisas ruins na vida deles. Então, quando Deus os tirou do Egito, estava levando para a nova Canaã, para a terra que mana leite e mel, para uma terra prometida, então Deus falou através de Moisés com o povo. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, ele fala assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Nós fazemos a escolha se queremos seguir a orientação de Deus ou de qualquer pessoa aí. De qualquer um. Então, é uma escolha que nós fazemos. Por isso que Deus fala: escolhe. Decide você mesmo o que é que você quer para a sua vida. Quando Deus formou Adão e Eva e deu para eles orientações no Éden, o que eles deveriam fazer, como que eles deveriam agir, o que eles poderiam ou não fazer, e fala sobre da árvore do conhecimento do bem e do mal, e fala: dessa árvore vocês não podem comer. Existem milhares de outras árvores que vocês podem comer os frutos dela, mas só dessa aqui que não. E Deus falou com eles: porque no dia em que dela comerdes, morrerás. E quando nós vamos lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, o capítulo 3 todinho, mas especificamente do versículo 1 a 6, não é? Deus tinha falado com Adão e Eva: não comam dessa árvore, porque no dia em que dela comerdes, morrerás. Agora, usando do livre-arbítrio deles, eles fizeram a escolha e decidiram acreditar mais na serpente do que em Deus, e dar mais ouvido à voz da serpente
do que a voz de Deus e decidiram, preferiram, escolheram não serem leais nem fiéis a Deus por causa de uma opinião e influência da serpente, de Satanás, do diabo. Quantas vezes nós sabemos qual é o plano de Deus, nós sabemos qual é a direção de Deus, o que é que a palavra de Deus nos orienta, mas vem um palpite errado, vem uma opinião errada, e nós às vezes valorizamos mais a opinião de terceiros do que a voz de Deus. E então nós caímos no erro e na infidelidade e na deslealdade, né? Qual tem sido as nossas escolhas e decisões? Quem tem nos influenciado mais? A quem temos dado ouvido? A quem temos demonstrado mais a nossa lealdade e fidelidade? A quem? A quem nós temos sido mais fiéis e mais leais? A Deus? Ou a uma pessoa que a gente considera muito? Muitas pessoas justificam suas falhas jogando a culpa no diabo, quando, na verdade, é muito mais uma questão de índole, de caráter, do que do diabo. É uma questão pessoal, de caráter, de temperamento, de índole, de formação. Existem milhares de pessoas que nem buscam a Deus e são muito mais leais e fiéis do que milhares de pessoas que se dizem crentes, cristãs, servos de Deus, religiosos. Infelizmente, meus irmãos. Vocês sabiam que muitos patrões crentes preferem empregados que não são crentes? Porque muitas vezes o que não é crente é muito mais fiel e leal do que os crentes, porque eles abusam porque são crentes, abusam porque o patrão é irmão, abusam e acham que o patrão tem que fazer tudo, porque são crentes. E muitas vezes um empregado que não é crente é muito mais leal, muito mais honesto, muito mais fiel do que muitos crentes, porque isso é uma questão de escolhas, é uma questão de índole, é uma questão de caráter. Será que nós estamos entendendo isso, meus irmãos? Lá em Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 1, versículo de número 28, ele fala assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, olha, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Misericórdia. Quando nós desprezamos o conselho de Deus, a direção de Deus, Deus nos deixa nos nossos próprios conselhos, não é? Há uma disposição mental reprovável, há uma mente treinada para o erro. Deus deixa. Porque tudo é uma escolha nossa. Nós temos dentro de nós algo que se chama senso, juízo. Nós temos algo dentro de nós que fala dentro de nós se estamos certos, se estamos errados. E nós muitas vezes tomamos decisões erradas, conscientes, porque escolhemos o que é errado. Porque a lealdade e a fidelidade é uma questão de escolha, é uma questão de caráter, é uma questão de índole, é uma questão de honra, é uma questão de o que é que você valoriza, de valores. Lealdade e fidelidade é uma escolha. Quando nós olhamos lá em Gênesis, quando Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva, cada um oferecia um sacrifício a Deus, um culto a Deus. E nós vimos que o sacrifício de Abel foi mais aceito que o de Caim, e Caim ficou nervoso, com raiva disso. Quando ele não fez da forma como deveria ter feito, como Abel fez. Então ele ficou irado contra o seu irmão e pensou até em matar o seu irmão.
Existem pessoas, crentes, irmãos em Cristo, em todas as igrejas, em todos os lugares, que não, não, não pensam em matar literalmente uma pessoa, mas matam as pessoas falando mal delas. Tentam matar a sua imagem, tentam matar aquilo que as pessoas pensam dela. E matam. Então Deus falou com Caim, lá em Gênesis capítulo 4, versículos 6 a 7. Ele está escrito assim: então disse o Senhor falando a Caim, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Por que você está tão nervoso e a sua cara mudou tanto dessa forma? Se procederes bem, olha o que Deus está falando com Caim. Se você proceder bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo é contra ti, mas cabe a você, cumpre a ti dominá-lo. A escolha é sua. Você decide. Você quem vai decidir. Deus estava falando com Caim. O próprio Deus estava falando. Não era Adão, o pai, nem a mãe, a Eva, não. Era o próprio Deus, nem era um anjo, não. Era o próprio Deus falando com Caim. Se você proceder bem, você será aceito. Mas se você proceder mal, o pecado está à porta. Mas cabe a você dominar. E eu te pergunto, Caim dominou? Caim deu ouvido à voz de Deus? Caim obedeceu à voz de Deus? Não. Ele escolheu matar o irmão. Qual tem sido a minha, a sua escolha nas decisões que nós fazemos? Quais têm sido as nossas escolhas e decisões? Como tem sido a questão de lealdade e de fidelidade da nossa vida em relação a Deus e ao próximo? Como é que tem sido? Nós temos andado como servos de Deus ou com uma mente reprovável, que não agrada a Deus? Totalmente treinada para o erro, lealdade, fidelidade, é uma escolha. Daniel, quando foi levado cativo para a Babilônia, na época do rei Nabucodonosor, ele foi levado como escravo, sozinho, sem seus pais, sem sua família. Ele foi levado juntamente com alguns amigos para a Babilônia. Ele podia ter ficado revoltado, ele era um jovem, numa idade muito séria, forte, viril, bonita, e ele poderia ter ficado revoltado. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus me deixou ser levado sozinho? Não. Mas a lealdade e fidelidade a Deus e às pessoas é uma questão de escolha que nós fazemos. É de índole, é de caráter. Não é do diabo, não. É de escolha pessoal. O diabo pode falar o que ele quiser. Mas se a minha escolha é uma escolha de Deus, o diabo sai perdendo. E olha aqui, lá em Daniel, no livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8, quando ele foi levado cativo, está escrito assim: resolveu, decidiu, determinou, escolheu Daniel firmemente, determinantemente, não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebe, né? E pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ele decidiu firmemente, ele fez essa escolha. É uma escolha que nós fazemos. Quantas vezes nós porque somos colocados numa situação difícil, nós achamos, Deus me abandonou, então eu vou fazer assim. E tomamos uma decisão, uma escolha totalmente errada. Mas aqui Daniel fala-se resolveu, decidiu, determinou, escolheu Daniel firmemente, determinantemente, não se contaminar com as iguarias do rei. Quais têm sido as nossas escolhas em relação à lealdade e fidelidade para com Deus e para com o nosso próximo, seja ele irmão ou não? Qual tem sido a nossa posição, a nossa atitude em relação
a lealdade e fidelidade. Lá em Gênesis capítulo 39, quando fala de José, não é? E na época de Potifar, lá no Egito, a esposa de Potifar ficou louca para ter um relacionamento com José. Ela foi terrivelmente atraída sexualmente por ele. Ela se sentiu atraída. Mas não foi ele que deu vazão para ela. Ela que tinha essa índole sexual depravada. Ela que tinha isso. Então, olha aqui o que aconteceu no capítulo 39 do livro de Gênesis, versículos 5 a 12. Está escrito assim: E desde que o fizera mordomo de sua casa, Potifar fez José mordomo da sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Deixa eu ver até o versículo de número 12. Olha o que ele fala: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Ele escolheu ter lealdade e fidelidade para com Deus e para com Potifar, o seu senhor na terra. Ele escolheu. Não, a tentação foi maior. Não. O seu valor, aquilo que você valoriza, é muito maior do que qualquer tentação. É muito maior do que os demônios. Porque você faz a escolha daquilo que mais ocupa a sua mente, o seu coração, a sua alma, o seu espírito. E ele escolheu ser leal e fiel a Deus e ao seu Senhor. Lealdade, fidelidade é uma questão de escolha. Sansão escolheu a deslealdade e a infidelidade para com Deus. E nós sabemos qual foi o resultado da vida dele. Você pode ler isso lá em Juízes, capítulo 16. Não vou entrar em detalhes. Mas nós podemos ver os exemplos de pessoas que escolheram sobre a lealdade e a fidelidade, e outros que escolheram sobre a deslealdade e a infidelidade. Provérbios, capítulo de número 4, versículo 27, está escrito assim: Não te declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Nós é que temos que retirar o nosso pé do mal. Né? Senhor, retira isso de mim. Não, eu vou retirar isso de mim. Senhor, não me deixa eu ir, não. Eu é que tenho que dizer para mim: não vá.
Então, não te declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. É uma escolha minha, é uma escolha sua, é uma escolha nossa. A lealdade e a fidelidade é uma escolha que nós fazemos. Quais têm sido as nossas escolhas em relação à lealdade e fidelidade para com Deus e para com o nosso próximo, seja ele quem for? Quais têm sido? O que temos falado sobre eles? O que temos mencionado sobre o próximo, sobre as pessoas e sobre Deus? Tem sido coisas de lealdade ou de deslealdade, de fidelidade ou de infidelidade? Saiba que isso é uma escolha que eu e você fazemos. Não tem nada a ver com Satanás, com o diabo. Tem a ver com o nosso caráter, com a nossa índole, com aquilo que honramos, com aquilo que nós valorizamos, com os nossos valores. É isso que tem a ver. Isaías capítulo 30, versículo 21, Deus fala assim com o povo: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: eia, este é o caminho, andai por ele. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: eia, esse aqui é que é o caminho, andai por ele. Acorda, acorda, porque esse aqui é o que é o caminho, andai por ele. Lealdade e fidelidade é uma questão de escolha pessoal de cada um de nós. Que possamos fazer escolhas certas, abençoadas em relação à lealdade e fidelidade para com Deus e para com o próximo. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.